Fala aí, turma, tudo bem? 0-0, Fortaleza e Flamengo, um resultado que praticamente direciona a equipe tricolor para o seu real objetivo até o final do ano, né? Aquela ideia do título acaba ficando pelo caminho, isso porque o Botafogo vence o Palmeiras, né? Faz um 3-0 avassalador dentro do Allianz e com isso abre uma vantagem muito grande, né? O Botafogo chegou aos 73 pontos, o Fortaleza chega com um empate a 65, né? Fica uma distância aí de 8 pontos, o Fortaleza joga 3 partidas ainda, o Botafogo só mais 2. Então, assim, ainda que o Botafogo perca todos os jogos, né, o Fortaleza teria que tirar uma diferença aí de 8 pontos, fazer 9, né, para poder vencer nos critérios de desempate, ou seja, vencer todos os jogos. Matematicamente é possível, mas a gente sabe que é muito difícil imaginar que isso vai acontecer. O Fortaleza ganhar todos já é muito complicado, apesar de ser plausível, né? Uma vitória contra o Vitória, né, um triunfo contra o Vitória, uma vitória contra o Atlético Goianiense e depois vir para decidir em casa contra o Inter, nem é dos cenários mais complexos, mais absurdos. O problema é o Botafogo nos 2 jogos que restam também não conseguir pontuar, fazer 2 pontos. Isso eu estou falando só em relação ao Fortaleza. Mas obviamente o Botafogo olha muito para o Palmeiras, né? Venceu ontem, abriu 3 pontos, mas é aquela coisa, o empate ainda beneficia a equipe paulista. Então, antes de mais nada, a gente vai falar sobre o jogo 0-0 entre Fortaleza e Flamengo, falar um pouquinho também da campanha. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para a gente continuar batendo esse papo aqui. Fortaleza que faz uma grande campanha e a gente está sempre conversando muito, fazendo muito conteúdo sobre o tricolor. Vamos falar sobre o jogo, né? Um jogo, inclusive, bem difícil para o Fortaleza. Eu confesso que eu imaginava que o Flamengo viria motivado, que o Flamengo viria querendo o jogo, mas não imaginava que o encaixe, né, que o jeito de jogar do Flamengo seria tão preciso, né? Talvez a palavra que resuma o primeiro tempo do Flamengo na verdade, não necessariamente o que eu vou dizer, porque não veio o gol, mas a eficiência de jogo do Flamengo foi muito impressionante no primeiro tempo. Poucas equipes empurram tanto o Fortaleza para trás, ou empurraram tanto o Fortaleza para trás como o Flamengo o fez. Estou gravando esse vídeo já na quarta de manhã, então ontem a gente estava até mais tarde no Castelão e conversava muito sobre isso com alguns companheiros. O primeiro tempo do Flamengo é aquele primeiro tempo de um jogo de futsal dentro de um campo de futebol. Porque era aquele jogo de aproximação, o Flamengo não dava chutão, o Flamengo não cruzava a bola na área, ele não rifava a bola. Todo o tempo a bola construída embaixo com velocidade e com movimentação. E aqui vale de cara um registro, né? O que fez a diferença do jogo do Flamengo em relação ao encaixe de marcação do Fortaleza foi a capacidade do seu sistema defensivo com a bola. Léo Ortiz, Léo Pereira, Wesley, Alexandro, Pulgar, eles, e além do Rossi, né, fizeram a diferença, mas assim de uma forma muito forte. Fortaleza começou pressionando alto, começou marcando, diferente dos últimos jogos que, de alguma forma, ele esperava mais o seu adversário ali do meio de campo para trás. Ele pressionou Lucero, Moisés, a subida dos volantes, Martínez pelo lado esquerdo, junto com Hércules, Rossetto e o Marinho ali quase como um ala direito. Fortaleza tentando encaixar a marcação. Acontece que o Flamengo variava uma saída com 4 jogadores para uma saída com 3, às vezes até com 2, dependendo da zona onde o jogo estava se desenrolando. E todas as vezes que o Fortaleza encaixava, que a bola girava de um lado para o outro da defesa do Flamengo, quando encaixava o Marinho, quando encaixava o Martínez, com os 2 atacantes, formando uma linha com 4 jogadores, o Flamengo ampliava ou com 5, ou então ele colocava 2 jogadores à frente. O que é que isso significa? Significa que quando os volantes do Fortaleza iam encontrar um desses caras que estavam passando para uma segunda linha, alguém sobrava. Ou sobrava o Gerson, ou sobrava o Pulgar, ou na pior das hipóteses ainda sobrava uma virada para o outro lado ali com o outro lateral. Então o Flamengo toda hora rodava, encontrava espaço no meio do Fortaleza e saía de frente para atacar.
E aí, os atacantes flutuando, né? O Gabigol e o Michael flutuando entre as linhas de defesa do Fortaleza e com a velocidade do Plata e do Bruno Henrique pelos lados. Isso aconteceu o primeiro tempo inteiro. O primeiro tempo inteiro o Fortaleza teve muita dificuldade de encontrar o Flamengo. Tanto é que a única chegada do Fortaleza ao gol é uma jogada de contra-ataque que o Hércules acaba puxando e batendo cruzado, né? Assim, que seria um golaço, uma jogada de força, de técnica, né? De conseguir proteger a bola para finalização. O Flamengo teve chance, botou bola na trave, mas lembra que eu falei há pouco, né? Não vai ser tão bem o que eu falei em termos de eficiência, porque apesar da eficiência de jogo, o Flamengo chegou muito pouco, né? Finalizou com o Bruno Henrique na trave e tem uma outra finalização ali que o João Ricardo acaba fazendo uma defesa. Tirando isso, na verdade não foi nem foi o Plata que chutou de esquerda para fora. Foram jogadas. O João Ricardo não fez uma grande defesa. A defesa que ele faz é num chute do Gabigol, que ele bate fraco e ele encaixa, né? O João Ricardo acaba encaixando. Então, o Fortaleza meio que escapou no primeiro tempo, sem conseguir jogar, sem conseguir ter força ofensiva. Talvez o grande senão do Fortaleza, o grande, né? Tiveram alguns, mas o principal problema é que talvez ofensivamente o Fortaleza acabou não construindo. Foi um time muito ansioso, errando muito, devolvendo muita bola para o Flamengo. O Lucero e Moisés muito abaixo, não conseguindo segurar, não conseguindo ir para a individualidade, até ter um lance do pênalti, né, que o Daronco manda seguir, e justamente o Moisés praticamente se joga. Então o Fortaleza não conseguia atacar o Flamengo. No segundo tempo, com a mudança que o Filipe Luiz faz colocando o De La Cruz, o jogo equilibra mais um pouco. Não sei quais as razões para ele ter tirado o Gabigol, mas muda um pouco. E nesse segundo momento, o Fortaleza consegue encaixar melhor a marcação. O Fortaleza faz uma mudança tática, quase imperceptível. O Marinho praticamente jogando como lateral direito, quando o ataque era pelo lado direito, fazendo uma ajuda ali ao Brits. E, por outro lado, também o Martínez pelo lado esquerdo ajudando o Mancuso. Então ficava uma linha com 5, uma linha com 4 e outra com um jogador. Então o Fortaleza povoou mais o seu sistema defensivo, impedindo esse avanço do Flamengo. Daí surgiram algumas oportunidades para cada lado, Fortaleza continuando naquela ideia de tentar contra-atacar, mas sem tanta efetividade. Teve o lance logo no primeiro minuto que o Marinho corta e cruza, o Lucero não consegue acertar o cabeceio, e depois o Flamengo acaba dominando em termos de chances também, né? Aí tem algumas chances realmente mais claras, um chute do Gerson, que o João Ricardo faz a defesa, depois já vai ter um lance lá que o Alcaraz acaba colocando a bola para fora, mas aí já é um outro ciclo do jogo, um outro momento, que é quando o Flamengo perde o Eric Pulgar, as forças se equilibram, o Fortaleza fica com um jogador a mais. Mas o Fortaleza foi tão pobre ofensivamente que ele não conseguiu dar um chute a gol até os 49 do segundo tempo com o Lucero. O Fortaleza não chutou a gol, o Vojvoda mudou, colocou o Pochettino, colocou o Caleb, mudou ali a configuração, colocou o Kaiser, mexeu na estrutura do time, mas mesmo assim foi uma equipe que não chegou lá na frente, foi uma equipe que não conseguiu dar força ofensiva. O Breno Lopes chutou aos 49, foi a única finalização, a única jogada talvez do Breno, né? Breno Lopes, Kaiser, Pochettino, Caleb, e depois o Zé Wellison acaba entrando já mais para proteger o lugar do Rossetto, que não fez uma boa partida. Enfim, um 0-0 que, pelo que foi o jogo, até foi um ponto ok, poderia ter sido bem pior, mas deixa um alerta ofensivo, né? O Fortaleza vive essa crise. Só o Lucero, por exemplo, já são mais de 3 meses sem fazer gol, né? 13, 14 jogos que ele não marca e faz muita falta. Ontem, por exemplo, ele teve a oportunidade e acabou não fazendo. Acho que a gente precisa elogiar o Tite, né, que inclusive ontem a notícia se espalhou, né, a gente trouxe a informação no Twitter e também no Instagram do Futebolês, que ele cumpriu a quantidade de jogos necessários e por isso o contrato dele já foi renovado automaticamente para 2025. É uma coisa que já estava acordada antes, né? Mas por que mudaram e tal? Isso aí não é mudado assim, né? Tem um contrato assinado, o jogador bateu a meta, o contrato é ampliado imediatamente, sem nenhuma discussão, sem nenhuma outra negociação. Cabe ao Fortaleza agora, se não quiser ficar com o Tite,
ver o que é que faz, se vai emprestar, se vai vender, enfim, se vai dispensar e pagar os direitos, é uma outra história. Eu não acredito, o Fortaleza não tem feito isso recentemente. Mas jogou muito ontem. Jogou uma partida quase beirando a perfeição em termos de bloqueio de chute, em termos de desarme, em termos de... o Fortaleza não teve que se defender muito do jogo aéreo. Né? O Flamengo, não, como eu disse, não jogou muita bola na área. Mas por baixo, ganhou na velocidade, muitos confrontos, conseguiu ser um cara preciso, não fazendo falta. Eu acho que o Tite realmente fez uma grande partida. O Hércules também, enquanto teve fôlego, foi um cara muito importante. E o João Ricardo também, apesar de não terem sido feitas grandes defesas, mas ele foi importante também para segurar esse resultado, para falar aí de 3 destaques. Citar também que o Pacheco acabou não sendo relacionado, né, o que é uma coisa que chamou muita atenção, deixou todo mundo surpreso. Eu estava na coletiva, o Vojvoda falou que não tem nenhum problema com o Pacheco em relação à questão física, foi escolha, e para mim tem muito a ver com o jogo contra o Fluminense, a postura dele, e deve ter treinado mal durante a semana. O Vojvoda, uma informação que a gente traz o Vojvoda olha muito para os treinamentos, a postura do jogador pós-jogos, como ele se comporta em relação às mudanças, às críticas, e não levar o Pacheco me indica que realmente ele deve ter ido muito mal nos treinos da semana para poder não ser nem relacionado, até porque ele estava à frente do Felipe Jonathan, e o Felipe Jonathan estava no banco. E o curioso é que agora, na próxima partida, o Fortaleza não vai ter o Mancuso, que tomou o 3º cartão amarelo. Quem que ele vai colocar na lateral esquerda? Vamos ver o que o Vojvoda vai fazer, ele gosta sempre de surpreender. Se inscreve no canal, ativa as notificações, muito obrigado a você que chegou até aqui. A gente está sempre batendo papo aqui. Agora, foco naquilo que mais importa, que é vaga na fase de grupos da Libertadores. Fortaleza tem essa missão, tem Inter, Flamengo, São Paulo como principais concorrentes. Esse empate contra o Flamengo deixa o time carioca 2 pontos atrás, o que é importante nessa reta final também. Cenas dos próximos capítulos, como eu gosto de dizer. Grande abraço e até a próxima.